Olá meninos e meninas, eu sou Isabel e o nosso assunto hoje, orações coordenadas sindéticas, tá? Quem ainda não viu, procura lá as assindéticas, que é o assunto é o mesmo, orações coordenadas, tá? Então vamos trabalhar hoje com as orações coordenadas sindéticas, que são as orações coordenadas que começam por conjunção, tá? E aí, claro, quando a gente tem orações coordenadas assindéticas, a gente precisa ver o significado das orações pelo contexto. Quando a gente tem orações coordenadas sindéticas, é muito mais simples, porque basta você ver o valor da conjunção. Então, se a conjunção tem um sentido de oposição, você já sabe qual é o sentido que você vai usar para interpretar aquela oração que ela começa, né? Fica muito mais fácil, sem dúvida. Então vamos lá, classificação das orações coordenadas sindéticas. Nós temos 5 tipos de conjunção coordenadas, né? Coordenativas. Ou seja, como as orações coordenadas são orações sintaticamente independentes, são orações inteiras, sujeito, verbo, complemento, mais, sujeito, verbo, complemento, só existem 5 valores, 5 sentidos, 5 significados que relacionam a segunda oração à primeira. Tá? Eu não tenho uma infinidade de sentidos não, só são 5. Eu só posso relacionar orações inteiras com esses 5 significados. Então, ou a segunda oração é uma adição de ação em relação à primeira, ou ela é a oposição da primeira, ou ela é a conclusão da primeira, ou ela é a escolha em relação à primeira, uma alternativa em relação à primeira, ou ela é a explicação da primeira. Pronto. Só tem esses 5 sentidos. Se eu entro com outros sentidos, ela é a causa da primeira. Isso é subordinação, que é valor adverbial. Ela é a condição da primeira. É assunto adverbial, é subordinação. Tá? Então, para a gente manter as orações com as suas estruturas sintáticas inteiras, eu só tenho esses 5 sentidos. Saiu desses 5 sentidos, você já sabe que não é coordenação. Tá? Então, a primeira delas, a primeira classificação, são as orações coordenadas sindéticas aditivas, né? Então, traz o sentido de adição, de sequência de ações. Ora, quais são as principais conjunções que começam esse tipo de oração coordenada? A conjunção e e a conjunção nem. A conjunção e para um sentido positivo, afirmativo. A conjunção nem para o negativo. Então, se eu digo assim, João acordou cedo e foi trabalhar. Pronto. São 2 ações que João fez. Mas se eu quero dizer que ele não fez, eu vou dizer, João nem acordou cedo e nem foi trabalhar. Eu estou negando essas ações, tá? Mas eu estou juntando as 2 ações, estou adicionando negativas, né, as ações do João. Então, o e o nem são conjunções aditivas, embora o e seja positivo e o nem seja negativo, tá? As outras locuções, porque as conjunções podem ser uma palavra só, e aí são conjunções efetivamente, né? Ou elas podem ser locuções conjuntivas. O que é uma locução conjuntiva? Em termos gramaticais, ela é a mesma coisa do que as conjunções. Mas em termos de morfologia, ela é construída com várias palavras. E é uma palavra só, nem é uma palavra só. Agora, não só, mas também são 4 palavras. E aí essas 4 palavras formam uma única locução conjuntiva, tá? Então, quando a gente faz aqui não só, mas também, esse não é advérbio, ele não vai negar a ação da frase. O só também não é advérbio, aquele mais não é conjunção, o também não é advérbio. É como se eu pensasse o não e o só somados, o mais também somados e o não só, mas também somados. Tá? Então, não só, mas também é a mesma coisa do e. É igualzinho, só que ele é mais enfático, né? Então, reparem, se eu digo assim, olha, João recolheu a mesa e lavou a louça, né? Então, se João recolheu a mesa e lavou a louça, eu estou fazendo uma descrição das ações que João fez, né? O que o João fez
Depois de almoçar, ele recolheu a mesa, depois lavou a louça. É uma sequência de ações, repararam? Então, o E, ele traz um sentido denotativo, ou seja, uma descrição objetiva ao pé da letra. Você não está acrescentando, valorizando, enfatizando ação nenhuma, é uma coisa normal. Ele levantou, recolheu a mesa, lavou a louça, depois foi dormir, pronto. São coisas normais da vida cotidiana lá do João, né? Ora, como é que eu vou classificar essa primeira oração? João recolheu a mesa. Sujeito João recolheu, verbo transitivo direto, a mesa, objeto direto. Pronto, oração sintaticamente completa. Sujeito, verbo, complemento. Então é uma oração, esse O é de oração, o C é de coordenada, o A é de assindética. Não começa por conjunção. Então, oração coordenada assindética. Agora vamos ver a segunda oração. E lavou a louça. É uma oração, então tá aqui, oração tem verbo, é coordenada, porque também o sentido é completo, o sentido não, a sintaxe. João, sujeito, lavou, verbo, a louça, objeto. Pronto, né? Agora, o que está relacionando essa? O que essa oração acrescenta para essa oração? Essa oração é uma adição em relação à anterior. Ele fez essa ação e fez mais essa ação, tá? Então, uma oração coordenada sindética aditiva. Pronto, sentido denotativo, objetivo, descritivo ao pé da letra. Agora, se não é costume do João recolher a mesa, lavar a louça, ajudar nas tarefas domésticas, enfim, se João é aquele típico, né, aquela típica nulidade em casa, se alguma vez ele foi fazer, recolheu a mesa, lavou a louça, a gente vai chamar a atenção para isso. Assim, gente, olha só, João não só recolheu a mesa, mas ainda lavou a louça. Eu posso dizer, João, qualquer uma dessas, João não somente recolheu a mesa, mas também lavou a louça. Repare, a conjunção, o sentido é de adição. João fez duas ações, uma depois da outra, pronto. Mas não é o mesmo sentido, é? A primeira frase não quer dizer a mesma coisa do que a segunda frase. Por quê? Porque na segunda frase eu tenho um sentido enfático que na primeira não tem. Então, na primeira eu entendo que não tem nada demais João recolher a mesa e lavar a louça, faz parte do dia a dia dele. Na segunda, sem eu dizer nada em relação à opinião, né, só usando a locução conjuntiva, eu já dou a entender que João não está acostumado a fazer isso e quando ele faz é um assunto de primeira página de jornal, né? Então, as locuções conjuntivas são enfáticas. Agora, elas são aditivas. E aí, como é que eu tenho que classificar? O não só é um pedaço da conjunção. O mais ainda é outro pedaço de conjunção. Então, eu não posso dizer que é uma oração coordenada assindética a primeira. Porque se não só é conjunção. Quer dizer, não é conjunção, é parte da conjunção. Então, ela é coordenada sindética, tá? Porque se eu não digo que esse não só é conjunção, eu tenho que dizer que esse não é advérbio. E aí, se eu disser que o não é advérbio, eu estou dizendo que João não recolheu a mesa? Pois é. Então, repare, o que é a locução conjuntiva? As palavras não significam o que elas são num primeiro momento. Uma junto com a outra formam uma outra coisa. Então, esse não, com esse só, com esse mais e com esse ainda, significa e. Olha que beleza. 4 palavras para significar um e enfático, tá? Por isso a locução. Então, a escolha entre a conjunção e a locução, o mais ainda aqui, também vai fazer a oração ser sindética, tá? Muitas pessoas acham que a conjunção é só o mais. Não é, não. A conjunção é o não só, mas também. É uma locução conjuntiva, tá? Com sentido de adição. Então, se vocês tiverem assim,
não alteraria o valor semântico do período caso a frase tal fosse reescrita de maneira tal. Então, se você reescrever essa frase dessa forma ou essa frase dessa forma, vai ter alteração de sentido. Não em relação ao sentido da adição, mas vai ter uma diferença de sentido no sentido enfático, né? Então, se disser não haverá qualquer mudança de sentido, está errado. Agora, não haverá diferença no valor semântico da conjunção, realmente, não vai não, porque tudo é adição, tá? Então, vocês têm que pensar como é que a afirmação vai ser feita para vocês dizerem lá um certo e um errado, por exemplo, numa banca CESP, tá? Vamos lá então, já vimos as aditivas, agora as adversativas, né? As adversativas são aquelas que trazem um sentido de oposição. E aí, a gente só usa o sentido de oposição quando aquela frase que começa com a conjunção é a informação mais importante. Vocês já perceberam que as primeiras orações do período composto por coordenação não recebem classificação de sentido, né? É só oração coordenada, sindética ou assindética, não é isso? A segunda é que traz o sentido aditivo, explicativo, afirmativo, alternativo, como a gente está vendo aqui aos pouquinhos. Então, a segunda oração é que traz a informação principal, sempre. Então, quando a gente tem uma oração coordenada adversativa, é porque a ideia da oposição é uma ideia muito forte, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na subordinação, a gente também tem ideia de oposição dentro das concessivas, tá? O problema, a diferença entre as duas, como é que eu vou diferenciar então uma concessiva de uma adversativa na coordenação? Na adversativa, quando eu tenho oração coordenada adversativa, a oposição, o sentido de oposição, a oração que começa pelo mais, pelo porém, pelo contudo, é a principal informação do período. Enquanto que lá na subordinação, como as orações adverbiais são termos acessórios, porque são adjuntos adverbiais, as orações que começam com o embora, com o conquanto, com o ainda que, com o mesmo que, são termos acessórios, ou seja, são coisas dispensáveis, tá? Então, a oposição na coordenação é o prato do dia, não é o dispensável. E a oposição na subordinação é o dispensável, tá? Então, se eu digo assim, por exemplo, embora, né, a pessoa fulano de tal seja muito educada, eu não gosto dela, né? Então, a oposição é o fato de eu não gostar dela, apesar de ela ser educada. Mas o principal é que eu não gosto dela, pronto, acabou. Então, o fato de ela ser educada ou não é dispensável. Agora, se eu digo assim, ela é educada, mas eu não gosto dela, o mais eu não gosto dela é muito mais forte do que qualquer outra coisa, né? Então, a ideia de oposição na subordinação é dispensável. A ideia de oposição na coordenação é o fundamental. Repare também, quando a gente vai dar uma notícia, né? Vamos imaginar assim, você vai terminar um relacionamento. Você vai preferir a coordenação, eu tenho certeza. Porque primeiro você vai procurar uma justificativa. Mas nenhuma daquelas justificativas vai ser o assunto principal. O assunto principal vai vir depois do mais. Lembram disso? Já estão se analisando? Você vai dizer para o outro assim, olha, você é muito legal, né? Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa, sei lá, educada, né? Você tem uma porção de qualidade, mas eu não gosto mais de você, né? Então, sempre que a gente vai terminar alguma relação, seja ela de trabalho, pessoal, etc., a gente tenta, claro, se for uma coisa mais civilizada, né? A gente tenta primeiro justificar, levantando os pontos positivos daquilo. Mas o principal vai ser o quê? A oposição. A pessoa já fica esperando mais. O que vai vir depois do mais? Que é a informação principal. Isso é adversativa. A oposição é a principal informação, tá? No caso lá da subordinação, não. Embora você seja muito educadinho, eu não gosto mais de você. Quer dizer, o que ele é, não importa.
é dispensável, tá bom? As conjunções, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, uma palavra só. As locuções conjuntivas, 2 palavras ou mais. No entanto, não obstante, em todo caso, tá? Então, olha, estamos todos cansados, mas precisamos estudar. Ora, por que existe a ideia da oposição? Porque se estamos cansados, o que a gente vai imaginar como sequência da ação? É parar, né? Então, a gente está cansado, a gente vai dormir um pouquinho. Mas a ideia, então, é de oposição. Estamos todos cansados, mas isso é menor, porque o mais importante é que nós precisamos estudar. Tá? Então, esse mais aqui vai me indicar que essa informação, precisamos estudar, é mais importante do que o fato de estarmos cansados, tá? Que vai ser minimizado. Como é que eu vou classificar? Oração coordenada assindética, não começa com conjunção. E essa oração coordenada sindética, porque começa com conjunção, e é assindética adversativa, porque o sentido é de oposição. É de adversão, tá? Adversão é a mesma coisa que oposição. Estamos todos cansados, precisamos, contudo, estudar. Reparem, é a mesma coisa, mas qual é a diferença entre as 2 conjunções? As 2 conjunções são adversativas, tá? A diferença é que o mais não troca de lugar. Eu nunca vou encontrar esse mais depois do verbo, nunca. O mais está estacionado nesse lugar. Ele vem depois sempre da vírgula, tá? E aí já vai uma dica de pontuação. As orações coordenadas têm uma regra geral e uma exceção da regra em relação à pontuação. Qual é a regra geral? A regra geral é: todas as orações coordenadas são separadas por vírgula. Tá? Então eu tenho oração coordenada, vírgula. Oração coordenada, vírgula. Pronto, acabou a história. Tá? Qual é a exceção? A exceção é quando eu tenho orações coordenadas aditivas com o mesmo sujeito e a conjunção e. Eu tenho que ter essas 3 coisas. Eu tenho que ter a conjunção e, esse e tem que ser aditivo e o sujeito tem que ser igual. Tá? Que é o que a gente usou na anterior. Olha, João recolheu a mesa e lavou a louça. Esse e é aditivo e o sujeito do recolheu é o mesmo sujeito do lavou. Então, ó, não tem vírgula, tá? Não tem vírgula. Agora aqui, não só, mas ainda, as conjunções são aditivas, o sujeito é igual, mas não é o e. Então tem vírgula, tá? Então, a única exceção da regra de coordenação é essa daqui. Tem que ter essas 3 coisas. Tem que ter a conjunção e, tem que ter o sentido de adição e tem que ter o mesmo sujeito. Tá? Tendo esses 3 fatores juntos, concomitantes, não tem vírgula. Em todos os outros casos, vocês vão encontrar a vírgula. Então, a vírgula está marcada aqui, ponto e vírgula, aqui. Tá? Então, não é aditivo, não? Mesmo que tenha, ó, aqui tem o e. Olha, estudamos, deixa eu puxar essa coisinha para cá. Já estudamos muito e não chegamos à metade do que a gente tinha que estudar. Então, olha, a gente estudou a beça. Então, o que seria pensado como uma coisa lógica? Pô, a gente estudou muito, a gente está quase acabando, né, a matéria. Mas não, vem a oposição. Nós estudamos muito, mas nem chegamos à metade do conteúdo. Então, existe uma ideia de oposição. Esse e está trazendo uma ideia de oposição, ou seja, uma ideia adversativa. Olha a vírgula aqui. Ah, mas é o e o sujeito é igual, mas não é aditivo. Então, tem vírgula. Tá? Isso é muito fácil, gente. Toda oração coordenada é separada por vírgula. Seja sindética, assindética... É oração coordenada é separada pela vírgula. Acabou a história, tá? Então, quando é que é a exceção? E, aditivo, mesmo sujeito. Pronto, tá decorado já, tá? Agora, esse outro caso aqui. Estamos todos cansados, precisamos, contudo, estudar. A gente estava falando da diferença entre o mais e o contudo. O mais vem sempre depois da vírgula. O contudo, não. O contudo pode trocar de lugar.
E aí, se o contudo, o porém também troca de lugar, o entretanto, todavia, tá? O único que é estático é o mais. O mais só vem nessa posição. Todas as outras conjunções e locuções podem trocar de lugar. Mas, se elas trocarem de lugar, elas vão precisar abrir espaço. Para abrir espaço, elas vão precisar de vírgulas. E aí, essas vírgulas vão obrigar o ponto e vírgula, tá? Então, se eu colocar um termo entre vírgulas dentro dessa segunda oração, ponto e vírgula. Eu não posso botar vírgula, vírgula, vírgula. O ponto e vírgula separa as orações coordenadas e a vírgula está aí separando o contudo, tá? Então, prestem atenção nisso. Voltamos para as adversativas, então, já repararam que o E pode significar adição e o E pode significar oposição. Então, aquilo que a gente faz na escola de decorar, o E é aditivo, mais é adversativo, logo é conclusivo, não serve para as questões de interpretação. Porque é claro que no concurso eles vão buscar um E que não é aditivo, que eles vão fugir do senso comum. Então, prestem atenção para a possibilidade do E adversativo, tá? Bom, adversativo, então, ideia de oposição. E aí agora as conclusivas. Ora, as conclusivas é exatamente o que se espera quando não há oposição. Então é aquele caso lá, estamos todos cansados, portanto, vamos dormir um pouco, né? A conclusiva é exatamente a conclusão do pensamento, é o desencadear lógico da coisa. Então, se você já estudou muito, você já deve estar chegando no final, né? É o lógico. O lógico é a conclusão. O que se opõe a essa logicidade é a adversativa, tá? Então, aqui as conclusivas. Conjunções, o logo, portanto, o pois depois do verbo, tá? Porque tem o pois depois do verbo e tem o pois antes do verbo. O pois depois do verbo, como eu vou dar a dica aqui, é conclusivo. O então e o assim, que são advérbios, mas que podem ser usados como conjunções, tá? E as locuções conjuntivas, por isso, por conseguinte, assim sendo. Bom, está chovendo muito, portanto, volto rápido. Quer dizer, eu não vou demorar, porque está chovendo, eu não vou ficar na rua pegando chuva, né? Vamos imaginar um contexto assim. Então, está chovendo muito, portanto, olha a vírgula, né? Toda oração coordenada você vai por vírgula. Portanto, volto rápido. Oração coordenada assindética, porque não está começando por conjunção. E oração coordenada sindética com sentido de conclusão. Pronto. Agora, esse, portanto, pode trocar de lugar. Como o então, como o por isso, por conseguinte, tá? Nas conclusivas, a conjunção que não pode trocar de lugar é o logo. O logo é igualzinho mais, ele não troca de lugar. Então, se eu quiser colocar um logo aqui, eu posso colocar um logo aqui, ó. Está chovendo muito, logo, volto rápido, tá? Agora, nessa segunda eu não posso botar o logo, porque está fora de lugar. Está chovendo muito, volto rápido, pois. Ó, o pois depois do verbo é conclusivo. A gente pode substituir pelo portanto. Está chovendo muito, volto rápido, portanto. Mas repara que eu não posso usar o logo? Está chovendo muito, volto rápido, logo. Não posso. Então, o logo só posso usar começando a segunda oração, tá? As outras todas eu coloco no final sem o menor problema, depois do verbo sem o menor problema. Agora, eu tenho que fazer um ajuste na pontuação. Qual é? O ponto e vírgula. Tá? Coloquei a vírgula dentro, troco a vírgula pelo ponto e vírgula. E aqui eu coloquei a conjunção E, para vocês verem que, além do sentido aditivo, além do sentido adversativo, o E também pode ser conclusivo. Ou seja, vale a pena, né, decorar que o E é só aditivo? Não. O E pode ser uma porção de coisas dentro da coordenação. Tive sorte e consegui a vaga. Tive sorte, portanto, consegui a vaga. Tá? O sentido desse E é o sentido de conclusão. Tá legal? E a vírgula vai aparecer aqui porque ele não é aditivo. Outro sentido que eu botei para vocês é o alternativo. Então, é o quarto, né?
Já vimos o sentido aditivo, adversativo, conclusivo e agora o alternativo. As orações coordenadas sindéticas alternativas são aquelas que trazem uma ideia de escolha para a pessoa, né, para quem ele está se dirigindo, né? Então você pode escolher entre isso e isso, mas também pode trazer uma ideia de alternância da ação. Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra, fica alternando, né? Então, dentro da nomenclatura alternativa, cabe a ideia da alternativa e cabe a ideia da alternância. Ah, mas então deveria ter duas orações desmembradas, as alternativas e as alternativas com as ideias de alternância? Não, a gramática considera tudo como essa ideia de ações que trocam, né, de lugar. Então a conjunção é o ou, só tem essa, o ou. O resto é locução, ou, ora, quer, já, né? Por isso, na maior parte das vezes, quando a gente fala de orações alternativas, a gente tem orações coordenadas sindéticas, porque a primeira tem conjunção, a segunda tem conjunção, tá? Porque as locuções conjuntivas são em maior número. Então, olha, está silêncio. Ou o vizinho saiu, ou está dormindo. Eu poderia usar só a conjunção. Está silêncio, o vizinho saiu, ou está dormindo. Poderia, mas aqui eu usei a locução. Então, se eu usei a locução, eu tenho oração coordenada sindética, oração coordenada sindética, né? São conjunções. E o sentido é o sentido alternativo, ou seja, é uma alternativa em relação às minhas deduções. Está muito silêncio. Então, quais são as minhas opções para justificar aquele silêncio? Ou ele saiu, ou ele está dormindo, porque o vizinho deve ser, né, fazer um barulho danado. Então, para estar silêncio, ou ele saiu, ou ele está dormindo. Eu estou me dando duas opções para justificar esse silêncio, tá? Então, tá aí. Aqui como escolha, né? Como alternativas de escolha, de opções. Mas a gente pode trazer a ideia da alternância, né? Ora ele ri, ora ele chora. Quer dizer, uma hora ele está rindo, outra hora ele está chorando, é um descontrolado, ou então tem problemas, enfim, né? Então ele está alternando as ações de rir e chorar. Portanto, oração coordenada sindética, oração coordenada sindética alternativa. Eu também posso fazer aqui, olha, quer chova, quer faça sol, iremos ao passeio. Então não é uma questão assim de escolha só, né? Eu tenho essa ideia também da condição, mas eu tenho duas. Se chover ou se fizer sol, então essa ideia da condição construída com quer, também vai estar coberto pela oração coordenada alternativa, tá? Então, nessa circunstância ou nessa circunstância, iremos ao passeio. Então, se eu tenho duas coisas, na verdade, eu não tenho assim uma escolha, né? Porque se a gente vai ao passeio de qualquer jeito, né? Agora, a circunstância é que pode alternar para a chuva ou para o sol. Então, também isso está coberto pela oração alternativa, tá? E as duas são sindéticas, porque eu tenho conjunção e conjunção. Tá legal? Para a gente terminar, as orações explicativas. As orações explicativas, elas trazem uma ideia de explicação. E aí a gente precisa entender exatamente o que é essa coordenada explicativa, senão a gente vai ficar confundindo com a subordinada causal o resto da vida, tá? Então, quando se fala em coordenação, se fala em orações sintaticamente independentes. Então, não pode haver entre essas duas orações uma relação de causa e consequência, porque senão isso amarra uma oração na outra. Se uma é causa da outra, se uma gera como consequência a outra, uma está amarrada na outra. Isso é subordinação. Na coordenação não existe causa e consequência. Então é o primeiro ponto para você já tirar isso da sua cabeça, tá? Então não tem relação de causa e consequência, não é subordinação. Pronto, tá? Primeira coisa. Então, o que existe na coordenação? Na coordenação existe uma ideia de explicação de fala. Você fala uma coisa, depois você justifica por que você disse aquilo. É como se você diz uma coisa, aí como se alguém perguntasse, mas por que você está dizendo isso?
E aí você diz por que você está dizendo. A gente faz isso o tempo inteiro no nosso dia a dia. O tempo inteiro. Você diz assim, fulano deve ter ganhado na loteria. Aí, por que você está dizendo isso? Ah, porque ele trocou de carro. Quer dizer, você não sabe se ele ganhou na loteria, mas você fala uma coisa, depois você explica por que você achou aquilo. Isso é coordenação. Repare, não tem causa e consequência. É só uma suposição. Se eu digo assim, fulano trocou de carro porque ganhou na loteria, aí pronto, aí eu tenho a causa que gerou a consequência. Fechado, subordinação. Mas se eu digo assim, fulano ganhou na loteria porque ele trocou de carro, aí não é causa e consequência. Eu nem sei se o camarada ganhou o carro de alguém, o que aconteceu, ganhou num sorteio, né? Eu não sei o que aconteceu. Então aí é justificativa da fala. Isso é importantíssimo, gente, importantíssimo. Então a motivação da fala não é relação de causa e consequência, tá? Não é. Então essa motivação da fala existe quando ela é empregada para fazer deduções ou para justificar ordens, pedidos. Não faz isso, meu filho, você vai se arrepender. Pronto, existe causa e consequência aí? Não, mas existe um pedido, não faz isso, meu filho. E aí, por que você acha que eu não devo fazer? Porque eu acho que você vai se arrepender. Então, existe uma explicação de por que a pessoa disse para o outro não fazer aquilo. Ficou claro agora? Então, as conjunções que, porque, por quanto, pois antes do verbo. Por que tem a confusão toda entre a coordenada explicativa e a subordinativa causal? Porque as conjunções são iguais. Quando você tem um mais, um porém, um contudo, você não tem dúvida, coordenada adversativa. Você tem portanto, por conseguinte, logo, não tem dúvida, coordenada conclusiva. Agora, você tem por quê? Porque pode ser subordinativa causal, pode ser coordenada explicativa. Aí o que você tem que analisar? O contexto. Porque a conjunção por si só não vai te dizer nada. Aí você tem assim, não mexe aí que eu não quero. Existe relação de causa e consequência? Esse que aqui é a causa. Alguém não vai mexer porque eu não quero? Não, né? Você pode não querer e a pessoa fazer o que ela quer também. Então, não existe aqui relação de causa e consequência. Portanto, eu estou no campo da coordenação. Então, o que existe na coordenação? Existe uma ordem, não mexe aí. E a explicação da ordem. Por que eu não posso mexer aqui? Porque eu não quero. Pronto. Então, mesmo que a justificativa seja uma justificativa arbitrária, ela é uma justificativa da fala. Por que a pessoa falou aquilo? Tá? Não precisa ter causa e consequência. Então, eu tenho uma oração coordenada assindética na primeira, na ordem, e tenho uma coordenada sindética, por causa do quê? Explicativa, ou seja, eu estou explicando a razão da ordem ter sido dada. No segundo exemplo, ele já dormiu, pois a luz está apagada. Eu tenho certeza de que ele dormiu e por causa disso a luz está apagada? É isso que eu estou querendo dizer? Não, eu estou fazendo uma dedução. Bom, se a luz está apagada, porque ele já deve ter dormido, né? Então eu digo, ele já dormiu. Como é que você sabe disso? Porque a luz está apagada. E garante o fato de que a luz estar apagada significa que o garoto está dormindo? Não. A luz pode estar apagada e ele está lá embaixo do travesseiro com o celular ligado, né? Falando com alguém, jogando alguma coisa. Então, aqui também não é relação de causa e consequência. O que eu tenho aqui é uma fala, tá aqui, ele falou isso e ele explicou por que ele falou aquilo, ou seja, ele está fazendo uma dedução. Então, eu também tenho uma oração coordenada sindética por causa do pois, o pois antes do verbo, repararam? E explicativo, tá? Então, nenhuma das duas eu tenho subordinação, porque em nenhuma das duas eu tenho causa e consequência. Agora, reparem essa última aqui, Apaguei a luz porque ele já dormiu. Pronto. Aí eu tenho uma causa que gerou uma consequência.
né? Então, ele já dormiu é a causa. E aí, qual foi a consequência que foi gerada por causa dessa causa? A pessoa apagou a luz. Então, aqui eu tenho relação de causa e consequência. Aqui não. Aqui eu tenho uma fala e uma dedução. Aqui eu tenho uma ordem e uma justificativa da ordem. Então, se eu tiver causa e consequência, eu estou na subordinação. Acabou. Se eu não tiver causa e consequência, gente, coisa fácil. Coordenação. Tá? É só pensar. Uma causa gera uma consequência. Se isso daqui, começado pelo pois, não está gerando uma consequência, não é subordinação. É coordenação. Tá bom? Bom, então, fazer aí os exercícios para assentar esses conteúdos todos agora, tá? Até a próxima.